Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo a algumas perguntas de vocês internautas. É a sua playlist Qual a Sua Dúvida? Na qual, além de responder de forma escrita, eu trago algumas dessas perguntas aqui em vídeos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa, prepare-se, porque em breve teremos mais novidades. Aguarde! E já se inscreve aí no nosso canal, porque tem muita gente falando que foi desinscrita, que não está recebendo os avisos. Olha, é bom você confirmar aí se você está no canal, porque aqui tem vídeo todos os dias, sempre às 18 horas para você. Vamos começar falando aqui dessas taxas dos tesouros IPCAs e vamos falar aqui primeiro do 2026. Veja que a taxa dos últimos 90 dias teve uma queda, se recuperou e está aí, ó, girando claramente entre 5,60 e 5,80, aí desde que começamos o mês 8, para ser sincero. Então estamos falando de quase 2 meses da taxa com um suporte, que é a parte de baixo, em 5,60, e veja que por diversas vezes ela toca, depois se recupera. Toca e depois sobe. E por outro lado, nós temos uma resistência, que é a parte superior, claramente aí em 5,80. Chega a 5,79, 5,79, passa um pouquinho, volta aí. Então nós temos esse limite aí do IPCA 2026. E do pré-fixado 2025, que é outro título curto, o movimento é muito semelhante. Só que a taxa aí está girando entre 11,5% e 12%. Veja que ela chegou a 11,52%, também chegou a passar de 12%. Enfim, são alguns parâmetros aí para você avaliar de curtíssimo prazo para você poder entender. Então as taxas estão muito laterais nesses últimos aí 60 dias aproximadamente. Mas vamos lá, vamos começar então com as perguntas que você encaminhou sobre renda fixa, macroeconomia, tesouro direto, enfim. Vamos começar com essa. Comprei CDB e o banco faliu. Recebo à vista? É uma preocupação bem interessante. Primeira questão que eu quero colocar para você. Se você comprou um CDB, você deve se planejar para só resgatar esse título na data de vencimento. Por dois motivos principais. Primeiro, a liquidez dele é muito ruim. Ou seja, se você tentar resgatar antes, é provável que não tenha um comprador. E segundo, se tiver um comprador, o banco vai te cobrar um spread muito alto. Então, cuidado com CDBs muito longos de instituições que não estão seguras. E eu sempre indico para você aqui no alto, www.bancodata.com.br, porque já estão atualizadas as informações para você consultar. Cuidado! Mas vamos supor que você comprou, confiou na instituição e mesmo assim teve problema. A sua garantia é do Fundo Garantidor de Crédito. E aí você precisa parar e entender melhor. É uma instituição privada, não é o governo federal. É uma instituição privada que recebe um percentualzinho mínimo de todos os depósitos que são feitos para que ela tenha ali uma poupança mínima para garantir em caso de quebra de algum banco. Sim, bancos já quebraram no Brasil e ano passado também quebraram. Então você precisa saber que essa daí é uma garantia sim, mas é uma garantia muito menor do que os títulos públicos do Tesouro. Como funciona essa garantia? É uma garantia de R$250 mil por CPF e por banco, sendo que você pode ter ela até R$1 milhão, ou seja, 250 mil no banco A, no banco B, no banco C e no banco D. Só que esse valor de 250 mil não é só o valor investido, é o valor investido somado com os seus juros. Então, por exemplo, se esse total de investimento com juros deu 280 e você teve a infelicidade da sua instituição quebrar, você vai receber a devolução somente de 250 mil. Esses 30 mil você perdeu porque estão fora da garantia. E mais do que isso, essa garantia ela se renova a 4 anos. Então, muito bem. Dito isso, vamos responder aqui a pergunta. Recebo à vista? Sim, você recebe à vista, mas somente depois de um prazo que ele depende muito, ele varia muito. Qual é esse prazo? É o prazo da decretação da falência do banco, então, que você tinha vinculado a esse CDB e a indicação da nova instituição financeira. Veja, não faça confusão com a instituição que você comprou. Você tem que olhar a instituição emissora do CDB. Se essa instituição quebrou, aí esse valor vai ser pago numa outra instituição para você por um processo que já está mais digital. mas que não é tão simples assim, porque depende de algumas formalidades como essa que eu falei.
a decretação da falência e a indicação da nova instituição financeira. E para finalizar essa primeira pergunta, os juros são somente até a decretação da falência. Então, até quando chegou a decretação, vai receber os juros. Daí até o recebimento, ou seja, o crédito na sua conta, não tem atualização monetária e nem juros mais. Espero ter respondido aí a sua pergunta e aproveita, se você gosta aqui do nosso canal, dá aquele super like para você estar sempre nos ajudando aqui diariamente. E olha, se você é do Clube de Membros, eu liberei aí gratuitamente para você uma live exclusiva que nós fizemos com a última turma do curso Segredos do Tesouro. É 1h30 de live para você compreender tudo sobre esses segredos. E além disso, entender um pouco mais sobre a macroeconomia. Se você não é do Clube de Membros, eu vou deixar esse vídeo aqui no alto para você entender as vantagens e saber como que você pode participar. Assiste aí. Vamos lá. Segunda pergunta, se houver um crash, o Tesouro Selic pode sofrer? Primeiro vamos explicar o que é um crash. Um crash é utilizado aí, uma expressão americana, para indicar um movimento repentino aí de queda dos mercados. E é repentino e ele é muito forte. Então, ninguém está prevendo ele e a magnitude dele é bem expressiva. Quando isso daí acontece um pouco de desespero do mercado financeiro, um certo pavor de que as coisas vão piorar para sempre. E quando a situação piora, você já sabe que as taxas do Tesouro Direto, elas disparam. Inclusive, nesses momentos de maior estresse, o Tesouro Direto suspende as negociações dos títulos, deixando somente o Tesouro Selic. E isso é muito comum acontecer nesses momentos de crash, então. Muito bem, mas a pergunta é, poderemos ter aí um problema no Tesouro Selic? E aí vem a resposta. O Tesouro Selic, comumente, é o título, então, mais líquido e o mais tranquilo de você investir, porque ele só tem a taxa de juros. E como a taxa de juros é mais simples de entender, e agora ela está estagnada em 13,75 e deve ficar assim por pelo menos aí 6 a 9 meses, você já tem uma noção de quanto vai receber. Só que o Tesouro Selic também tem um componentezinho pré-fixado. Às vezes, aquela taxinha que eu vou mostrar aqui para você, que taxinha é essa, ela pode estressar. Se ela estressar, aí nós podemos ter aí algum problema maior, que foi o que aconteceu, por exemplo, lá na crise de 2020. Tá aqui, ó, em azul escuro, no alto da sua tela, tá aí, ó, Tesouro Selic. É a taxa de juros, então, a taxa Selic e mais essa taxa. Veja que o 2025 está em 0,05 e o Tesouro Selic 27 em 0,1585. É uma taxinha mínima, mínima mesmo. Pode até ter problema? Sim, dizer que não pode é impossível, mas a possibilidade dele em relação aos demais títulos é menor. E se você quer reduzir ainda mais a possibilidade de impacto no caso de um crash, o 2025 é ainda mais estável, porque ele tem menos prazo para o vencimento. Logo, ele tem menos volatilidade ainda. Só que voltando para você entender, dos títulos do Tesouro Direto, o Tesouro Selic é o que tem menos chance de marcação a mercado, que é essa volatilidade, essa variação que existem aí. O pré-fixado e o IPCA principal são os que sofrem e sofreriam bem mais. Tá aí a resposta para você que está preocupado com um crash aí na economia mundial. Vamos lá, para a terceira pergunta aqui dessa nossa playlist, qual a sua dúvida? Só que antes de falar disso, eu quero deixar esse vídeo aqui no alto. Nova crise chegando? Já que a pergunta foi sobre crash, é bom você assistir esse vídeo aqui, porque esse vídeo explica bastante a esse respeito. Havendo uma recessão, seria uma boa comprar o dólar? Veja, você precisa entender que, em que pese aqui no Brasil, o dólar está relativamente estável, por volta de 5,20, quando estressa muito chega a 5,40, quando melhora cai para 5,10, ele está estável. E a moeda brasileira está bem em relação às demais. Só que o que você precisa entender é que o dólar, em relação às principais moedas internacionais, e aí eu estou falando em relação ao euro, em relação ao iene, em relação à libra esterlina, que despencou literalmente semana passada, o dólar está muito valorizado. E por que isso? Porque as taxas de juros estão subindo nos Estados Unidos. Toda vez que nós temos alta das taxas de juros, gera então uma preocupação mundial. E para piorar, na Europa, a recessão é quase dada como certa por lá. Nos Estados Unidos, tem dados então indicando que não há piora nesse momento. Inclusive hoje saiu o PMI de serviço e aumentou.
ou seja, foi o mais alto dos últimos 3 meses. Então a economia americana está igual a um eletrocardiograma. Vem um bem ruim, depois melhora, vem um ruim e fica nesse sobe e baixo. Diante desse contexto, então, da fragilidade, principalmente lá na Europa e também na Ásia, o dólar vem se valorizando. Se você colocar aí no Google DXY, dólar, você vai verificar a variação do dólar e, em particular, o crescimento da moeda em relação a uma cesta de moedas internacionais. Que ali você tem ien, ali você tem a libra esterlina, o próprio euro, enfim. E você verifica como que o dólar está subindo. Historicamente, quando o dólar está subindo, não é um bom sinal para as economias em geral, porque a valorização do dólar é um indicativo, então, de preocupação com as economias. E aí, respondendo à pergunta, seria uma boa comprar dólar? O que eu preciso te dizer? No cenário externo, o dólar está tendo muita variação em relação às demais economias. No cenário interno aqui do Brasil, não. Está, diria ali, estável, sem grandes variações. É claro que quando você olha no diário, você vai ver um sobe ou um desce. Mas se você abrir um pouco mais, olhar, por exemplo, desde o início do ano, você não vai verificar grandes alternativas. Então, se você está perguntando para proteção, não é para ganho de capital, para se proteger de eventual problema que podemos ter na economia internacional, eu acho que é sim interessante você pensar em comprar a moeda americana como proteção, ou como hedge, que é o que o mercado chama nesse sentido. Agora, se você está comprando dólar tão somente aí para especular, aí é bom entender um pouco melhor quais são as suas expectativas. Essa foi a terceira pergunta aqui dessa nossa playlist. E para finalizar, 2023 também poderá ser o ano da renda fixa? Eu venho dizendo mês após mês aqui em 2022 que esse era o ano da renda fixa. E acho que você também não tem dúvida pela disparada das taxas nesse ano. Só que veja que o crash ainda não aconteceu e pode até não acontecer em 2022, em que pese diversas fragilidades das economias internacionais. E por essa razão eu renovo a importância de você fazer parte do nosso clube de membros e aí entender um pouco melhor sobre isso. Mas se em 2022 nós não tivermos esse crash, com certeza 2023 entrará também na lista do ano da renda fixa. Então aí, essas fragilidades estão apenas começando e elas vão aos poucos trincando a economia mundial. Mas ainda não tivemos aquele momento principal, a famosa jogada da toalha, a capitulação dos investidores da renda variável. Aqueles que não aguentam mais as perdas e acabam vendendo tudo que tem porque não aguenta mais ver suas ações caindo. Quando isso daí acontecer, realmente veremos uma situação bem desesperadora. E nesse momento, a taxa vai disparar. Essa é a minha expectativa e que eu venho colocando aqui para você diante desse cenário, então, mundial que nós estamos verificando. Valorização do dólar. Valorização da renda fixa, estamos vendo os PIBs mundiais caindo, inflação em alta, enfim, o cenário não é muito bom do ponto de vista de crescimento econômico. E isso faz com que as empresas e as pessoas se retraiam e parem ou pelo menos deixem de investir muito em renda variável. Então, para mim, 2023 tem sim toda a pinta de continuar sendo aí o ano da renda fixa. E aí não é o ano, é o ciclo da renda fixa. Por isso, fique de olho, prepare-se para esses movimentos, esteja sempre atento e confira se você está inscrito aí no nosso canal. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e verifique a cada dia os nossos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.